Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Nossa Fé Católica. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Catecismo da Igreja Católica e estamos estudando a respeito do mistério da criação. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, assista lá para você poder ter aí toda uma catequese mais completa. Nós estamos seguindo basicamente todo o conteúdo aqui do nosso catecismo, tá bom? Não estamos aí acrescentando muitas coisas externas, estamos tentando ser fiéis àquilo que o catecismo nos ensina, ser fiéis à doutrina da nossa Igreja Católica, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos iniciar aqui com a nossa oração. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meu irmão, minha irmã. Nós estamos então estudando o mistério da criação. E agora a gente vai para o parágrafo 295. A gente tem aí um subtítulo que diz: O mistério da criação. Deus cria por sabedoria e por amor. Vamos lá. Cremos que Deus criou o mundo segundo sua sabedoria. O mundo não é o produto de uma necessidade qualquer, de um destino cego ou do acaso. Olha só, né? Vamos já começar a falar aqui. Veja, é impossível que o mundo tenha sido criado do nada, do acaso. Não é? A gente já falou nos vídeos anteriores aquela explosão que Deus provocou no início, dizendo faça-se. E aí tudo ali já estava programadinho para ser como é. Então não é um fruto do acaso de jeito nenhum. Cremos que o mundo procede da vontade livre de Deus, que quis fazer as criaturas participarem de seu ser, de sua sabedoria e de sua bondade. Por quê? Porque Deus quis que nós participássemos da sua felicidade eterna, do seu amor eterno, da sua bondade. Pois tu criastes todas as coisas, por tua vontade é que elas existiam e foram criadas. Ó, isso aqui é uma passagem do livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. Quão numerosas são as tuas obras, Senhor, e todas fizeste com sabedoria. Está lá no Salmo 104, versículo 24. E também o Salmo 145 diz: O Senhor é bom para todos, compassivo com todas as suas obras. Então, a Sagrada Escritura repetidamente vai falando aí que Deus é o Criador, que Deus criou todas as coisas, que Ele criou por amor, que Ele criou porque Ele quis que nós existíssemos, Ele quis, foi desejo de Deus. Aí o parágrafo 296 diz que Deus criou tudo do nada. Olha só, cremos que Deus não precisa de nada pré-existente, nem de nenhuma ajuda para criar. A criação também não é uma emanação necessária da substância divina. Deus cria livremente do nada. Olha que bonito isso. Nós, seres humanos, eu já falei isso no outro vídeo, nós, seres humanos, podemos criar coisas, mas a gente sempre vai necessitar da matéria-prima. Nós precisamos de algo que já existe para a gente criar em cima daquilo que já existe. Não é mesmo? Para criar uma mesa, por exemplo, para o homem criar uma mesa, ele precisa da madeira. Não é? Ele precisa daquela matéria-prima ou de outra matéria-prima. Mas Deus não precisa disso. Nunca precisou. Deus criou tudo que nós vemos. O céu e a terra, os homens, e Deus criou os anjos, Deus criou tudo que existe. Do nada. Inclusive o tempo. O tempo não existia. Deus é eterno, Deus já existia na eternidade. Já falei também isso aqui. Isso não cabe na nossa cabeça, porque a gente é criatura, chegamos num muro onde a gente não consegue ultrapassar mais, e a limitação da criatura. Que bom, né? E aí a gente entende pela fé que tudo aquilo que Deus fez, Ele criou antes de qualquer coisa, que tudo ou qualquer coisa existisse. Ele cria do nada. Não existia árvore. Deus falou, faça-se as árvores. Do jeito que ele planejou.
hoje a gente sabe, qualquer um sabe que é uma árvore. Você olha, você sabe identificar uma árvore. Mas antes não existia nenhuma referência, não é? Porque não existia árvore. E Deus disse, façam-se as árvores. Façam-se os pássaros. Ninguém sabia o que era pássaro, claro, a gente não existia ainda. Mas Deus, ele criou esse ser, sem precisar de algo anterior. Tudo que Deus fez foi do nada. Que haveria de extraordinário se Deus tivesse tirado o mundo de uma matéria pré-existente? Até o homem faz isso. Um artífice humano, quando se lhe dá um material, faz dele tudo o que quiser. Ao passo que o poder de Deus se mostra precisamente quando parte do nada para fazer tudo o que quer. Parte do nada. Interessante, a gente pega lá o Evangelho, Jesus, que é Deus, ele multiplica os pães, não é? Ou seja, entregam pães para ele e a partir daqueles pães ele multiplica. Ele pega algo que existe e transforma. Porém, o próprio Deus, em outros momentos, ele faz as coisas surgirem do nada. Né? A coisa pode simplesmente aparecer. Simplesmente aparecer. Você veja, existem milagres na história da igreja, de santos, que, por exemplo, a pessoa não tinha um braço. E o braço apareceu. Simplesmente o braço apareceu. Certo? Além de outros milagres que Deus realizou para provar sua existência, para provar, o próprio Cristo realizou tantos e tantos milagres. O próprio Jesus, para mostrar que ele era Deus, para mostrar que ele faz o que quer, ele ressuscitou morto. A pessoa já estava morta há 4 dias, como o caso de Lázaro. A pessoa já estava morta. E Jesus, sendo Deus, com todo o seu poder, ele trouxe a alma daquela pessoa de volta para o corpo. Ou seja, ele ressuscitou uma pessoa que já estava começando a feder. A pessoa recebe toda a força. Mas além de fazer coisas pré-existentes, Deus também pode fazer as coisas surgirem do nada. Aparecer coisa do nada. Você entende? Isso aqui eu estou falando, não estou falando só da criação agora. Estou falando no sentido que Deus, ele é o mesmo Criador de sempre. Ele pode fazer coisas aparecerem do nada. Entende? Ele pode fazer aparecer. Vamos lá. A fé na criação a partir do nada é atestada na Escritura como uma verdade cheia de promessa e de esperança. Assim, a mãe dos 7 filhos os encoraja ao martírio. Aí a gente tem um testemunho aqui de uma mãe que vai encorajar os seus filhos ao momento do martírio. Né? Então você pode ler depois essa citação, não vou ler para não estender muito o nosso vídeo aqui. Tá? Uma vez que Deus pôde criar do nada, pode, pelo Espírito Santo, dar a vida da alma a pecadores, criando neles um coração puro. Ou seja, se Deus pode fazer do nada aparecer um mundo inteiro como a gente conhece, com toda perfeição, beleza e ordem, ele pode fazer a mesma coisa com as coisas que já existem. Então ele pode dar a vida da alma a pecadores, porque às vezes a gente fala assim, isso aí não tem mais jeito. Como assim não tem mais jeito? Deus pode fazer qualquer coisa. Certo? Por isso que a gente não pode nunca dizer assim, essa pessoa não tem mais jeito. O anjo Gabriel falou para Nossa Senhora, para Deus não tem coisa impossível, não existe um impossível. Para Deus não existe essa palavra. Se ele criou do nada, ele pode fazer o que ele quer. Entendeu? Se ele pode criar do nada, ele pode pegar um pão e dizer, isso aqui é o meu corpo a partir de agora. Comam, isto aqui é o meu corpo que vai ser entregue por vocês. É o meu corpo, isso aqui é o meu sangue que vai ser derramado. Simples assim. Para quem entende o mistério da criação, tudo para Deus se torna possível, tudo se torna possível. Não existe questionamento mais. Por quê? Como assim que Deus, como assim que o pão se torna a carne de Cristo, o corpo de Cristo? Como assim que o vinho se torna o sangue de Cristo? Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele criou do nada o que existe, ele pode pegar o que existe mais ainda e transformar no que ele quiser. Se ele pôde caminhar sobre as águas, ele faz com o corpo dele o que ele quer. Se ele multiplicou o pão, ele faz com o pão o que ele quer. Então ele pode fazer as duas coisas. Então ele faz com o corpo dele o que ele quer, ele faz com o vinho o que ele quer, com o pão o que ele quer. Então ele pode transformar o seu corpo em pão. Ou transformar o pão em seu corpo. Não tem mais limite quando a gente entende o mistério da criação.
Para Deus, tudo, absolutamente tudo é possível. Tudo é possível. Você fala assim, mas aquele emprego nunca vou conseguir. Para Deus tudo é possível. Como assim Deus pode fazer surgir do nada um emprego para você? Deus pode fazer aparecer para você hoje alguém te ligar, te oferecendo um emprego. Para Deus tudo é possível. Não existe nada que não seja possível. E Jesus falou isso repetidas vezes no Evangelho. Tá certo? Então, vamos lá, vamos viver essa nossa fé. Vamos lá. E aí ele continua, né, dizendo que Deus pode fazer. Ele pode dar alma à vida dos pecadores, a vida do corpo aos falecidos, que foi pela ressurreição. Ele que faz viver os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E uma vez que pela sua palavra pôde fazer resplandecer a luz a partir das trevas, pode também dar a luz da fé àqueles que a desconhecem. Então, aquela pessoa nunca vai acreditar. Como assim? Quantos ateus que passaram a crer em Deus, passaram a defender, viraram católicos fervorosos? Tudo é possível para aquele que faz tudo do nada. Tudo é possível àquele que criou todas as coisas do nada. Basta a gente acreditar. Por isso que Jesus falava várias vezes, é só vocês acreditarem. É só vocês terem fé, porque para Deus tudo é possível. Que maravilha, né? E ainda no parágrafo 299, Deus cria um mundo ordenado e bom. Já que Deus cria com sabedoria, a criação é ordenada. Tem ordem na criação. Tu dispuseste tudo com medida, número e peso. Feita no e por meio do Verbo eterno, imagem do Deus invisível, a criação está destinada, dirigida ao homem, imagem de Deus, chamado a uma relação pessoal com Ele. Nós que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos os destinatários de toda a obra da criação. Deus criou o mundo para nós. Deus criou tudo que nós achamos maravilhoso. Ele criou para nós. Para que Deus criou as flores? Para manifestar sua glória? Sim. Para manifestar sua beleza? Sim. Para manifestar o seu amor? Sim. Mas Ele criou para nós. Para nós olharmos... Olha, é interessante isso. Como é que uma flor, uma rosa, por exemplo, glorifica a Deus? Quando ela mostra sua beleza para nós, seres humanos. E nós, porque tudo que Deus fez foi para nós. Então, olhando aquela beleza, eu contemplo a beleza de Deus. E a rosa dá glória a Deus, e eu dou glória a Deus. Entende? Continuando, né? Nessa inteligência que participa da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz... Nossa inteligência que participa da luz do intelecto divino, pode entender o que Deus nos diz por sua criação. Sem dúvida, não sem grande esforço, e num espírito de humildade e de respeito diante do Criador e de sua obra. A nossa mente, a nossa razão, chega à conclusão de que Deus existe. Originada da bondade divina, a criação participa desta bondade. E Deus viu que isto era bom, muito bom. Pois a criação é querida por Deus como um dom dirigido ao homem, como uma herança que lhe é destinada e confiada. Assim como um pai deixa sua herança para um filho, o nosso Pai do céu, Ele que nos criou por amor, Ele nos deu como herança a criação. É para nós. Ele não fala assim, eu entrego em tuas mãos a criação. Lá no Gênesis, tudo é vosso. Enchei a terra, crescei e multiplicai-vos, submetei todas as coisas, é tudo para vocês. Deus criou para nós o mundo, para a gente aproveitar esse mundo, aproveitar de uma forma pura, honesta, santa, para glorificá-lo, de uma maneira... Como é que a gente tem que viver nesse mundo? De uma maneira que a gente possa glorificar a Deus, amando os irmãos. Aqui está o principal. Mais do que olhar para a natureza e achar bonita a natureza, contemplar as maravilhas, a forma mais sublime de nós glorificarmos a Deus com a nossa vida é amando os irmãos, é nos amando. Porque o nosso irmão também é a imagem e semelhança de Deus, assim como nós. Então, amar o meu irmão é amar o próprio Senhor, é amar o próprio Deus. E Jesus fala isso no Evangelho. Quando vocês cuidaram dos pobres, foi de mim que vocês cuidaram. Quando você amou o teu próximo, foi a mim que você amou. Porque o teu próximo é minha imagem e semelhança. É minha imagem.
certo? Continuando aqui, para a gente finalizar essa parte. Repetidas vezes a igreja teve de defender a bondade da criação, inclusive do mundo material. Isso é importante falar, né? Nós tivemos aí, ao longo da história da igreja, muitas heresias que falavam que o mundo material, ele era mau. Ele era mau. Que Deus só havia criado o mundo espiritual. O mundo material, não. Que o homem, né, por ser um ser material e espiritual, o homem estaria aprisionado nesse corpo material, porque esse corpo era mau. Então, a gente tinha lá, teve uma época que os caras paravam de comer para morrer logo, para se libertar do corpo, para a alma se libertar do corpo, porque o mundo material seria algo ruim. Isso foi uma grande heresia. Tivemos isso repetidas vezes, e aí a igreja sempre combateu, porque a igreja sempre defendeu que tudo que Deus criou é bom, e é muito bom. Toda a criação é obra das mãos de Deus. Portanto, tudo isso é muito bom. Nós devemos honrar esta criação. Nós devemos cuidar desta criação que o próprio Deus fez, né? Bom, e aí também diz o catecismo ainda no parágrafo 300 que Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Deus, grava isso, Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Nós somos criaturas. Por isso que a gente nunca vai entender, a gente sempre vai achar alguns limites para nós. Sempre nós vamos ter limite como seres humanos. Vai chegar uma barreira que a gente não pode mais ultrapassar. Chegou o limite da criatura ali. Por isso que o catecismo diz, Deus é infinitamente maior que todas as suas obras. Eu fico pensando, né? Você olha o sol, por exemplo. Se você ficar olhando para o sol, você não aguenta, você queima a retina, você fica cego. O sol é insuportável se a gente ficar encarando ele. Agora imagina aquele que criou todo o universo. A grandiosidade de Deus. É por isso que nós não podemos ver a Deus com o nosso corpo físico. Diz a palavra de Deus, se o homem tentar me ver, se o homem me contemplar, ele morre imediatamente. É impossível. Porque Deus é infinitamente maior do que qualquer criatura. E a maior das criaturas é o homem. Então Deus é infinitamente maior que nós. Mas é um Deus tão bondoso que ama cada um em particular, que criou cada um em particular. Isso é a maior alegria que a gente pode ter. Sua majestade é mais alta do que os céus. É incalculável a sua grandeza, diz o Salmo 145. Mas, por ser o Criador soberano e livre, causa primeira de tudo que existe, ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Eita, que coisa boa, hein? Deus está presente no mais íntimo das suas criaturas. Esse Deus que criou todo esse universo que não para de crescer, esse universo infinito aí, esse Deus grandioso, maior do que todo o universo, ele está no mais íntimo de cada um de nós. Ele habita dentro de cada um de nós. O próprio Deus habita em nós. Ele se preocupa com cada um de nós. Ele cuida de cada um de nós. E ele habita em nós. Diz aqui ainda o catecismo, ele está presente no mais íntimo das suas criaturas. Diz os Atos dos Apóstolos, nele vivemos, nos movemos e existimos. Segundo as palavras de Santo Agostinho, ele é maior do que há de maior em mim e mais íntimo do que há de mais íntimo em mim. E finalizando esta aula de hoje, no parágrafo 301, com a criação, Deus não abandona a sua criatura a ela mesma. Não somente lhe dá o ser e a existência, mas também a sustenta a todo instante no ser. Dá-lhe o dom de agir e a conduz a seu termo. Reconhecer esta dependência completa em relação ao Criador é uma fonte de sabedoria e liberdade, alegria e confiança. Nós temos que reconhecer que Deus não apenas cria, mas mantém a criação. A gente já falou isso. Vou finalizar com esta citação aqui do livro da sabedoria. Sim, tu amas tudo o que criaste. Não te aborreces com nada do que fizeste. Se alguma coisa tivesses odiado, não a terias feito. E como poderia subsistir alguma coisa se não a tivesses querido?
Como conservaria sua existência se não a tivesses chamado? Mas a todos perdoas, porque são teus. Senhor, amigo da vida. Que coisa bonita, né? Deus aqui, olha, é maravilhoso esse livro da sabedoria, essas palavras. Se algo existe, é porque foi querido por Deus. Se algo existe, é porque Deus quis. E como poderia existir alguma coisa se Deus não o sustentasse? Deus é quem sustenta toda a sua criação. Nós existimos porque Deus quis, porque Deus nos ama, porque Deus nos quis, porque Deus te ama, porque Ele quis que você existisse. E é Ele quem sustenta a tua vida. Deus quis que eu existisse. Me colocou aqui, Ele sustenta a minha vida. Vamos confiar, que nós possamos de fato confiar no nosso Senhor, no nosso Pai amado, que é mais íntimo do que o nosso próprio íntimo, que habita no mais íntimo de suas criaturas. Ele habita em você, Ele habita em mim. Amém? Meu irmão, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, curta o vídeo, tá bom? Faz aí, ajuda a gente para espalhar essa boa nova a mais pessoas. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Fique com Deus. Até o nosso próximo vídeo.